Então, eu sou Mikey Hopkins, né? Michael Hopkins, mas todo mundo me conhece como Mikey. E eu sou um estrangeiro, eu venho do país de Gales, no outro lado do mundo, né? Eu venho para cá originalmente para a minha própria pesquisa, que era com besouros, em 1979. Eu voltei para ficar no Brasil em 1993 para coordenar um projeto que chama Flora da Reserva Duque, que resultou num livro didático sobre a flora dessa reserva do INPA, que está ao lado de Manaus, né? E depois disso, eu trabalhei em vários outros projetos e, eventualmente, eu consegui passar num concurso para trabalhar aqui no INPA e desde 2009 estou aqui e desde 2014 sou curador do herbário, que é minha ocupação principal aqui hoje em dia, né? O Herbário INPA, né, foi fundado junto com o próprio INPA. INPA foi criado em 1952 e, fisicamente, começou as operações em 1954. Foi contratado o Dr. William Antônio Rodrigues, curitibano, que era um engenheiro florestal. Ele foi contratado para, basicamente, ser um botânico. Então, ele vem para a INPA, e a primeira coisa que pensou foi, vamos precisar de um herbário. Então, ele fundou o herbário, ele não sabia muito sobre como coletar plantas, etc., mas ele tinha o apoio de várias pessoas, ele conversou com Adolfo Duque, por exemplo, e Adolfo Duque recomendou alguns parataxônomos, né, mateiros, para ele, e ele trabalhou com alguns destes bem no início, né. Primeiras coletas no INPA são desses parataxônomos, e do próprio Dr. William. Então, ele fundou o herbário, que na época foi num prédio, 10º andar de um prédio no centro de Manaus, e continuou lá por alguns anos. Em 1970, mais ou menos, foi o INPA mesmo criou esse campus, que na época era um pouco fora da cidade, né? Agora é bem parte da cidade, e tem uma área aqui de uns 10 hectares de mata secundária, principalmente secundária, onde o herbário foi construído. Eu estou, nesse momento, dentro desse prédio que foi construído nessa época. É um prédio de uns 36 metros por 6 metros. Originalmente era um andar só, mas hoje em dia colocaram no mezanino e ocupar 2 andares. E tem um pouco mais, uma extensão do herbário em outro prédio aqui por perto. Então, começou, obviamente, com coleta número 1. Gostaria muito de falar sobre coleta número 1. Era um Apocynaceae, mas, infelizmente, não conseguimos encontrar com essa amostra. Eu acho que alguém bota num lugar seguro no passado e deve estar ainda nesse lugar seguro. Não sei onde. Espero um dia vou encontrar. Bom, mas o herbário cresceu, usando o sistema de número de registro, 1, 2, 3, e agora acabamos de chegar em 300 mil, passamos 300 mil semana passada. Então é bastante coisa, né? Temos esse 300 mil, incluir fungos também, não é somente plantas superiores. Temos mais ou menos, desses 300 mil, mais ou menos 30 mil destes são fungos, restante plantas mesmo, né? O herbário cresceu muito por causa da influência de um pesquisador britânico, que na época trabalhou no Jardim Botânico de Nova York, nos anos 60, que é Dr. Gillian Ptolemy Prance, conhecido como Ian Prance. Ele vem para cá quando ele era um tipo pós-doutorado, trabalhando em Nova York, e Nova York mandou ele para a Amazônia. Primeiro ele foi para Belém, mas ele fixou mais aqui em Manaus. Eles mandam ele para coletar plantas, e ele coletou. Naquela época, estava abrindo novas estradas, e ele foi para lugares onde poucas pessoas tinham ido no passado. Ele, residente em Manaus, ele fez várias expedições coletando, e trouxe a família aqui, a esposa dele ajudou ele para caramba também. Ele trabalhou com as pessoas aqui, Dr. William e outros.
E então aumentou muito o número de coletas. E ele pensou, precisamos mais coletas, né? Ele percebeu que o Amazônia é muito, muito mal coletado e tem muitas áreas que são desconhecidas, realmente isso continua até hoje, mas ele percebeu isso na época, e ele trabalhou com o governo brasileiro para criar o projeto Programa Flora para o Brasil, e um dos subprojetos disso foi o projeto Flora Amazônica, né? E através desse projeto, que foi um convênio entre INPA, Museu Geldi e Jardim Botânico de Nova York, para fazer vários projetos envolvendo cientistas brasileiros e gringos, principalmente dos Estados Unidos, mas também de outros lugares, fazendo expedições colaborativas em toda a Amazônia, tentando coletar o máximo possível. E tinha muitas coletas em áreas pouco coletadas, como Rondônia, que era novas estradas em lugares que nunca tinham sido visitados, que hoje em dia, se você veja no mapa, realmente a floresta já foi nesses lugares. Então, não é somente aumentando as coletas, mas também coletas muito importantes historicamente, documentando a mudança da vegetação nos últimos 50 anos. Bom, então tinha 35 dessas expedições que aumentou muito o número de coletas aqui no Herbario, incluindo fungos também. Então, nessa época, nos anos 60, 70, até o meio dos 80, a coleção aumentou muito. Desde então, foi pouco estático desde então, né? Nos anos 90, tem esse projeto Flora da Reserva Duque, que coletou bastante, aumentou muito o conhecimento da reserva, todo o material aqui no Herbario. Esse projeto resultou em mais ou menos, resultou dobrando o número de espécies conhecido da Reserva Duque, né, que já foi pensado de ser o lugar mais melhor conhecido na Amazônia, através de um projeto de 5 anos. O número de espécies dobrou, e incluindo 100 espécies novas para a ciência, que é incrível, né? Depois de tantas coletas, ainda tem muitas espécies novas para ser descobertas aqui, bem pertinho do Instituto, né? Bom, então, agora recebemos coletas, obviamente, né? Tem muitos projetos para conhecer a biodiversidade. Infelizmente, tem muitos problemas com coletas de plantas na Amazônia. Um dos maiores é que é muito difícil de coletar plantas férteis, quer dizer, com flores e frutas na Amazônia. Não é somente que a maioria das plantas aqui, as árvores, pelo menos, são árvores de 30 metros, 40 metros de altura, que já torna coisas muito difíceis, mas também tem muitas espécies raras, não é a coisa que todas as espécies da Amazônia estão distribuídas igualmente ao longo da Amazônia, tem muitas que têm distribuições extremamente locais. Outro problema é que eles não florescem todo o tempo, e muitas deles só florescem de vez em quando, muito de vez em quando, talvez uma vez cada 5 anos. Isso torna a coisa muito difícil de coletar material fértil, né? E a maioria dos projetos envolvendo tipo contagem da biodiversidade, quantas espécies por hectare, etc., esse tipo de coisa, são feitos em inventários, e basicamente 99% desse material é estéril, e não contribui muito para novos conhecimentos da flora, como novas espécies sendo descobertas. E isso é um problema, que o nosso herbário é para ser somente material fértil, mas, no outro lado, tem muitas coletas sendo feitas de material estéril, né? E estamos tentando resolver isso, como eu vou falar um pouco mais tarde. Mas isso, vou contar uma pequena história agora de uma pesquisadora nossa, né, Fátima Melo, e estava lendo a publicação de uma nova espécie dela, que chama Tratinikia daliana. A minha grande surpresa, quando eu li a descrição e tudo, vi que a espécie foi baseada numa única coleta de uma árvore grande aqui no campus do INPA, né? Aparentemente, a distribuição dela era somente o campus do INPA, que eu achei muito incrível, né, que uma nova espécie pode ser realmente só 50 metros aqui do herbário. Eu achei isso muito esquisito, né? E conversei um pouco com
o Douglas Daly, que é especialista nessa família, ele falou, não, mas realmente é uma boa espécie. E estranho, mas eu vi uma coleta que parece ser a mesma espécie, recentemente coletada em Rondônia. Então, ainda mais esquisito, né? Essa espécie ocorre em Rondônia e também aqui no INPA, né? Muito esquisito, né? Então eu pensei, mas como isso pode ter acontecido, né? Então eu pensei, esses parataxônomos que eu falei no início, né? Muitas vezes eles têm lembranças da coisa no passado. Eu pensei interessante de pergunta deles se eles conheceram uma histórica dessa árvore. Então eu conversei com eles, eles são todos aposentados agora, quem está ainda vivo, né? Eu estava conversando com Zé Ramos, José Ferreira Ramos, que é um dos melhores conhecedores da flora da Amazônia, agora aposentado, como falei, né? Deve ter uns 70 anos, acho mais que isso, já tem 75 anos. Eu perguntei, você conhece esse árvore? Ele falou, sim, foi eu que plantei. E onde você coletou? Eu coletei em Rondônia, em aproximadamente 1963, ele falou algo assim. Então, fui pesquisando onde ele tinha visitado numa dessas expedições nesse ano, né? E eu vi o lugar, né? Escrevi para Douglas e falei, por acaso essa outra coleta que você falou vem desse lugar? Ele falou, sim, é por aí. Né? Então, provavelmente, bom, com certeza, né? Essa planta não é nova espécie para a Amazônia, mas não é uma nova espécie para Manaus, né? Que foi realmente plantado aqui. Provavelmente tem muitas histórias como isso para contar. Então, Dr. William, né, ele foi curador para o herbário por bastante tempo. Depois, tinha a doutora Marlene Freitas, que casou agora está conhecida como Marlene Freitas da Silva. Ela foi curadora para muitos anos também. Ela fez doutorado com Ian Prance, né? Coisa interessante aqui que também o Ian Prance foi muito importante no desenvolvimento da pesquisa botânica na Amazônia. Não é somente que ele contribuiu tanto para o herbário, mas também ele foi basicamente o fundador do primeiro curso de botânica de pós-graduação na Amazônia, que vem através de uma conversa que ele tinha com o diretor na época, falando, não, isso é bom ter alguma que INPA se envolver também em educação e não só pesquisa. Você já pensou em ter um curso de pós-graduação aqui, né? E o diretor disse, boa ideia, eu vou pensar nisso, né? E o diretor falou com a pessoa no Ministério de Ciência em Brasília, e uma semana depois fala para a Francis, está aprovado, você pode começar o seu curso quando quiser, né? E a Francis falou, puxa, mas meu curso, isso não foi a intenção. Bom, mas ele fez, né? Ele realmente rodou o primeiro curso de botânica aqui na Amazônia, 6 alunos, em 1973, e logo depois foi iniciado o curso de doutorado também, em 78. Então, isso foi uma coisa bem inovadora para a Amazônia e muito importante para a ciência na Amazônia, especialmente para o treinamento e desenvolvimento de um cadre de pesquisadores em botânica aqui. Então, isso é uma coisa muito legal que a Franci fez, né? E agora, hoje em dia, nosso curso continua e temos muitos alunos trabalhando, alguns deles, nem todos, em taxonomia. Bom, então, o herbário está expandindo sempre, né? Nos últimos anos, nós conseguimos alguns financiamentos para ajudar aqui, né? Por exemplo, esses armários deslizantes atrás de mim. Tem alguns que ganhamos através do Inventário Nacional Florestal e alguns ganhamos através do projeto do FINEP, que tem ajudado bastante no espaço, né? Mas agora o número de plantas no herbário está crescendo novo através de nossas coletas, outras coletas que recebemos de outras pessoas, outras instituições. Ganhamos bastante material do Rio de Janeiro, por exemplo, Jardim Botânico. Recentemente ganhamos bastante material do Feira de Santana também, o Marcos Sobral também doou bastante material dele. Então, estamos crescendo, né, bastante. E nossas coletas são principalmente amazônicas, mais ou menos 90% deles são do
Brasil, ou da Amazônia, e também dos países em volta, que nós temos material de lá também, e aproximadamente 70% das nossas coletas são do estado de Amazonas. Bom, nós temos problemas, um dos problemas maiores que temos é, agora, falta de espaço. Nós temos planos que parece que vai ser financiados para a construção de um novo material, novo herbário, que vai ser bastante maior. Estou trabalhando com isso nesse momento. E temos problemas de recursos humanos e financiamento em geral. Infelizmente, nos últimos anos, o INPE não tem tido um concurso para técnicos. O último foi 2013, eu acho. E muitos dos técnicos que trabalhavam aqui eram de um tempo para trás, né, e aposentaram. E realmente, onde eu tinha 10 técnicos aqui no passado, só tenho um agora. Né? Então, eu estou esperando um concurso e dependendo mais de bolsistas e voluntários para fazer muito do trabalho básico no herbário. Por exemplo, não tenho ninguém para montar. E, muito tristemente, eu não tenho nenhum para taxônomo mais trabalhando no herbário. Então, nós precisamos realmente achar maneiras para virar isso, para ter mais mão de obra para trabalhar aqui. Outro problema é a segurança da coleção. Aqui nos trópicos, né, tem muitos bichinhos que gostariam muito comer essas plantas, então temos que fazer fumigações regulares, e também o prédio mesmo não é tão impermeável de blocos, e sempre temos bichinhos entrando através das janelas e das portas. Ficam fechadas, né, mas sempre tem um brecha para algo entrar. Então, isso é um problema. Espero que o novo prédio vai ser muito melhor nesse sentido. E também sempre tem o risco de incêndio. Né? E agora, 10 anos atrás, tivemos um pequeno incêndio nesse prédio, né, que era um curto num interruptor de um ar-condicionador na parede, e realmente aconteceu num momento durante o almoço, quando não tinha ninguém ativamente no herbário. Mas, felizmente, um técnico trabalhando embaixo, descansando durante o almoço embaixo, né, ela percebeu o cheiro, entrou, chamou os ramos que eu mencionei antes, né, e eles conseguiram desfazer o incêndio. Mas o risco é sempre lá. Então, precisamos muito de ter essa proteção, porque não tem o mesmo problema que o Museu Nacional tinha no Rio de Janeiro. Então, para o futuro, né, chegamos em 300 mil, parece um número grande, né, mas sendo que estamos com a maior coleção de plantas na Amazônia, para a Amazônia, quando você pensa na densidade de coletas, o número de coletas é muito baixo, alguma coisa como 1 ou 2 por 10 quilômetros quadrados. E para realmente conhecer, e pior ainda, que muitas dessas coletas são muito concentradas aqui perto do Manaus, e nos vários projetos, como o Projeto Fragmentos, PDF, que está rodando aqui muitos anos, mas muitas das coletas vêm desses projetos aqui localmente, e tem muitas outras áreas no interior da Amazônia, onde realmente tem muitas áreas muito grandes que nunca tem nenhum coleta lá. E sendo que a maioria das espécies na Amazônia realmente tem distribuições muito limitadas, o número de espécies na Amazônia deve ser muito maior do que está representado aqui, ou representado na literatura, que, na minha opinião, uma grande proporção das espécies não tem sido coletadas ainda. Então, agora está iniciando um projeto de fazer mais expedições de coleta, nesse caso envolvendo pessoas em comunidades, especialmente pessoas indígenas, nesse projeto na Amazônia mais 10, né, que esperamos vai aumentar muito bastante o número de coletas chegando no herbário. Só que não temos espaço e não temos recursos humanos para trabalhar com eles, mas estamos fazendo o melhor que podemos. Mas realmente a coisa ao longo do projeto dos últimos 5 anos próximos 5 anos, é para ter um novo herbário com bastante mais espaço, que vai reunir
unir as várias coleções paralelas, coisas como a Capateca, a Xiloteca, a coleção de brófitas, a coleção de pólen. Vamos criar um silicateca, né, de material para extração de DNA, e várias outras coisas, né, que vai ser num novo prédio bem grande. Quero falar um pouco sobre esse problema de identificação de plantas na Amazônia, que nós no Herbário está tentando fazer, e realmente nós na POS também, que identificação é um grande problema. Tradicionalmente é feito por morfologia, então tem que comparar com outras amostras, ou tem que ter pessoas extremamente bem preparadas, com muita habilidade de identificar. E esse tipo de pessoa é muito rara e difícil de capturar também. Então, precisamos de novas técnicas, né? Que pensamos imediatamente em sequenciamento, mas também tem uma técnica altamente nova, em que o Herbário INPA é super envolvido, que é a identificação através de análise do espectro, especificamente o espectro infravermelho próximo, que chamam Near Infrared em inglês, né? E chamamos do técnico NIR para isso, né? Que basicamente consiste tem uma luz com uma série de ondas que você joga na planta e a proporção de cada onda é refletido. E isso gera um espectro. E a coisa incrível que foi meio inesperado é que aparentemente dá para usar esse espectro para identificar. É baseado no espectro gera. A razão que tem um espectro é porque depende da composição química da folha ou qualquer outra parte da planta também. E, aparentemente, plantas têm diferenças consistentes na sua química, e isso resulta em espectros diferentes, ou espectros consistentemente para cada espécie. E é possível, através de gerar espectros de plantas bem identificadas, e testar com plantas que você não tem certeza da espécie, ou você sabe, mas o modelo não sabe. Realmente gera uma habilidade de identificar como uma acuidade de mais ou menos 95% mais. Então, isso é uma técnica que é muito promissório para identificar plantas no futuro, especialmente porque funciona com material estéril, não necessariamente precisa as flores, né? Então, essas são algumas das esperanças que temos para o futuro. Nesse vídeo, eu quero, especialmente vendo problemas que temos com recursos humanos, eu gostaria muito de agradecer ao INCT para o apoio que eles têm dado para nós ao longo dos anos, principalmente em termos de bolsistas, mas também em termos de apoio de material de capital que temos ganhado ao longo dos anos. Tem feito uma grande diferença para a nossa Herbário. Finalmente, eu só quero falar que o Herbário INPA é uma instituição pública, é totalmente público, está totalmente aberto para visitas, estamos sempre abertos para visitas do público em geral, e também de visitas de cientistas, especialmente alunos. Nós temos nós emprestamos material, só que às vezes é muito difícil de ter recursos humanos disponíveis para separar material, mas ainda mandamos material e super afim de receber visitantes.